programa Estética Saudável, apresentando a série Genética na Estética, uma parceria com os laboratórios Coman e Fleming. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Sueli Camila Rosa, biomédica especializada em estética avançada, coaching e emagrecimento, e hoje no programa Estética Saudável, da minissérie Genética na Estética, a gente vai tratar sobre a genética direcionando o exercício físico e o esporte. Exatamente isso que tu ouviu, aonde o teu DNA, esse laudo que tu pode fazer, ele vai te direcionar para os exercícios certos, otimizando então os teus resultados e ao esporte mais pesado também. Eu espero que vocês gostem, sigam-nos até o final do programa e qualquer dúvida a gente pode conversar pelo Instagram, pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp. Hoje estou com o look da nossa parceira Chica Porter, e até mais. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Estética Saudável. Olá pessoal, então voltamos aqui com a nossa série da Genética na Estética e hoje a gente vai conversar com a doutora Angelita sobre a questão da genética no exercício físico e no esporte, porque a gente sabe, né, como é importante a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo quando nós estamos lá na academia ou quando nós vamos caminhar, né? E aonde entra esse exame de DNA? O que eu vou saber? O que eu vou descobrir com ele, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos ter dois bloquinhos. O primeiro agora, nós vamos falar sobre o fitness, que é quando tu está iniciando aí as tuas mudanças e hábitos de vida e se tornando uma pessoa mais fitness, que faz um exercício na academia ou por conta própria também, né? Seja bem-vinda, doutora Angelita, tudo bem? Obrigada, tudo bem, doutora Suelen? Coisa boa. Então, como é que funciona, assim? Por exemplo, né, quero iniciar a fazer um esporte e às vezes eu percebo que alguns exercícios eles não são muito adequados para mim. Isso pode ter a ver com o DNA, então, isso? Isso, predisposições genéticas também podem influenciar nesse desempenho. O que é importante desse exame que é o fitness, né? Conforme os outros exames que a gente foi falando, genéticos, né? Esse também, com uma amostra de sangue, se faz avaliação de marcadores genéticos relacionados a características importantes relacionadas à academia, por exemplo. O fitness é mais focado para isso. Depois a gente vai falar do esporte, né? Esporte. Que é um pouquinho diferente. Então, muitas vezes as pessoas querem começar uma atividade física, uma academia e não conseguem se adaptar, né? Então, às vezes o profissional de educação física talvez possa ter um pouco de dificuldade na motivação desse exercício que ele está fazendo. Busca, né? Isso, desse indivíduo, né? Então, o que o laudo do Persona Fitness ele apresenta pro profissional? Ele avalia, por exemplo, a propensão de acúmulo de gordura, né? Muitas vezes a pessoa, principalmente nós mulheres, né? A gente procura academia para tentar reduzir as gordurinhas, né? Então, a partir dali, ele vendo que
a predisposição genética da pessoa já é de acumular mais do que o normal, mais do que se espera, ele já pode dizer, ó, a tua predisposição genética para esse fator não é tão favorável, a gente vai ter que puxar mais determinado exercício, vai ter que cuidar mais da alimentação, né? E também ele pode direcionar o tipo de treino que ele vai fazer para esse indivíduo. É muito interessante, por exemplo, teve um caso que eu tive contato com um personal trainer de São Paulo, que ele solicita bastante esses exames. Ele tinha um rapaz que se matriculava na academia, fazia um mês, parava. Só que ele sabia que ele precisava, questão de qualidade de vida. E não conseguia continuar. Isso. Então, esse profissional falou, por que você não faz o personal fitness? Vamos ver se tem alguma predisposição. Será que a gente pode direcionar para algo diferente? Então, ele fez o exame, o profissional teve acesso. E ele viu, assim, que um dos marcadores que ele analisa é o tipo de prevalência de fibras musculares. Que a gente tem as fibras musculares de contração rápida e lenta. Isso está relacionado com maior facilidade, digamos assim, para exercícios aeróbicos ou para exercícios de força. E ele viu que esse rapaz, ele tinha uma predominância de fibras favoráveis para exercícios aeróbicos, ou seja, ele teria mais facilidade. Então, o que ele fez? Ele começou a direcionar os exercícios desse indivíduo, para exercícios mais aeróbicos, né? Sim. E como o rapaz começou a ficar com não sentia tanta dificuldade quanto ele sentia nos outros tipos de exercício, ele parece que conseguiu continuar. Atingiu o objetivo dele, que era essa busca, né, por otimizar o exercício. Isso, algo bem personalizado, porque geralmente, né, as pessoas, principalmente homens, procuram a questão da hipertrofia, né? Sim, mas, é claro, é muito importante, é o profissional da educação física que vai definir, logicamente. O exercício, né? Lógico que é importante ter o equilíbrio entre o aeróbico e a questão de ganho muscular, né? Mas se você vê que é algo determinante para aquele aluno, que você tem que focar mais, talvez, no outro tipo de exercício, você tenta fazer ali o seu treino personalizado para puxar para aquilo que vai motivar ele a fazer. Sim, e o que está predisposto, né, mais favoravelmente. Então, vocês observem que como é útil esse exame de DNA para te dar um laudo sobre essas questões, né, como favoreceu esse rapaz, também pode favorecer todas as outras pessoas, né? Sim, principalmente eu vejo, assim, algumas pessoas, algum profissional que tem aquele aluno que faz ali a questão dos exercícios e não tem aquela resposta tão adequada e teoricamente está fazendo uma dieta certa. Daqui a pouco esse exame pode dar um norte para que tenha algum resultado diferenciado e consiga fazer um treino mais personalizado para esse aluno. E fugir das frustrações, né? Porque também quando a pessoa está se dedicando a uma alimentação legal e também a um exercício, poxa, tudo que nós queremos é acabar vendo o resultado disso, né? Mas aí também a gente olha ali para um colega que está malhando e aí vê que o resultado dele é um pouquinho melhor do que o nosso e não consegue entender o porquê raios, né? O corpo não está funcionando como o da pessoa também, né? Então é aqui que a gente vê, ó, é lá na tua predisposição a determinados exercícios que tu vai descobrir o que se encaixa melhor, né? Ou até no sentido também do profissional conversar com o seu aluno e ver a necessidade de equilibrar um pouco, né? Sim, daqui a pouco ele tem muita facilidade para aeróbico, mas vamos tentar trabalhar um pouco mais a parte de hipertrofia, né? Para você não ficar com esse déficit. Sim. Então, e equilibrar ali o organismo, exatamente. Né? Sabendo que talvez vai ser um pouco mais difícil para você, mas que é importante porque você já não tem essa predisposição favorável para hipertrofia, por exemplo. Sim, que aí a busca vai ser um pouquinho mais lenta, né? Sim, daí pode pensar talvez até numa suplementação, né? Enfim, para esse aluno, uma série de alternativas. Nós temos alguns procedimentos estéticos, como a mesoterapia intramuscular, que ela visa justamente
a otimização dessa questão muscular com aminoácidos bem focados justamente para uma questão onde o músculo responde de uma forma mais lenta, né? A gente consegue essa questão, assim como também a questão do acúmulo de gordura, um aceleramento metabólico também mais eficiente. Então, a gente consegue agregar alguns tratamentos a nível estético para otimização do exercício físico, né? E também a gente consegue perceber que nesse momento em que a pessoa faz esse exame, ela vai levar o exame adiante, né? A predisposição dela não vai ser uma mudança radical, né? Apenas ela vai responder sempre ao ambiente, porém a base dela, a genética, é sempre a mesma. Isso, né, então é mais um exame que ela vai ter, que ela pode usar o resto da vida. No primeiro momento, a pessoa pode entrar na academia com o objetivo de perder peso. Daqui a pouco o objetivo dela é fazer alguma modalidade esportiva, por exemplo, que é hipertrofiar. Então, você pode usar esses resultados ali, esses marcadores, que vão contribuir para o profissional definir as melhores estratégias. Ótimo. Até uma questão de gordura localizada, como nós mulheres nos incomodamos bastante com isso, né? A questão de levar para o profissional e, de repente, ele vê que para te gastar aquela gordurinha lá, ou a tua alimentação, mas o teu corpo, ele tem uma propensão a acumular gordura, então ele vê o que tu tá mais propício a fazer, né? Vai ter uma resposta melhor com aeróbico ou com muscular. Como é que tá funcionando essa questão? Então, isso é bem legal e bem bacana nesse quesito, né? Até se você tem ali um aluno que tem, por exemplo, você viu ali no exame, tem uma propensão maior a acúmulo de gordura, que a pouco até sugere para ele, quando é que você procurou o médico a última vez? Tem feito a questão da avaliação do perfil lipídico, que é colesterol, triglicerídeos, daqui a pouco essa pessoa também pode ter alguns níveis elevados. Isso, e daí entra também uma questão muito importante, que é o check-up fitness, né, que o Fleming e o Common também oferecem, para que a pessoa possa, então, fazer uma busca mais efetiva nesse quesito, né? Sim, exatamente. Tem uma série de marcadores bioquímicos e imunológicos que são interessantes de serem feitos no início da atividade. Poderia ressaltar um deles, por exemplo, o TSH, né? Que é o hormônio da tireoide, estimulante da tireoide, porque em casos de hipotireoidismo, quando a gente tem a tireoide trabalhando de forma devagar, não está trabalhando no ritmo correto, a pessoa vai ficar mais cansada, vai acumular mais gordura, pode ter até a questão de tristeza, enfim. Então, você imagina uma pessoa nesse contexto começar uma dieta ou começar um exercício físico. É complicada a motivação, então daqui a pouco você vê, a pessoa talvez tenha uma alteração na tireoide, já indica para procurar um médico, já faz o tratamento e já volta atrás dos seus objetivos. Isso aí. Porque se a pessoa começa a atividade já com esse déficit, a chance dela ter uma frustração é muito grande e a pessoa pode abandonar. É verdade. E lembrando como é importante esse check-up, esse exame sanguíneo de check-up, porque às vezes também pode ter uma lesão ocorrendo a nível cardíaco, que é importante verificar se os exames estão tudo ok. Caso contrário, é importante direcionar para o médico, né, verificar e tratar esses problemas também, né, em vez de sair fazer exercício assim loucamente, né, acordei, hoje quero ser fitness, vamos embora, né, não, peraí. Ou aquele atleta do final de semana só, né, que não faz nada no final de semana, quer fazer tudo. É importante, então esses dois exames, eles vão se complementar perfeitamente, né, doutora? Exatamente. Até porque, e é legal também no início, por exemplo, você faz lá o exame genético do Persona Fitness e também já faz o perfil bioquímico imunológico com os check-ups. Aí daqui a 2-3 meses fazendo exercício, você repete ali o check-up. Mas né? Lembrando o DNA, você não precisa repetir, porque vai tá lá. Isso aí, o DNA é forever, pessoal, é para sempre. Que coisa boa, então. Esse é um dos momentos mais positivos que tem desses exames de DNA, né? Não precisar repetir.
E como é que é feito esse exame, nesse caso, a nível de DNA, né? O check-up de sangue, a gente sabe, né? Coleta sangue e tal. Mas e o de DNA a nível de esporte? Como é que ele é feito? A questão do processo de coleta, você diz? Ele é super simples. A pessoa pode, um dia que for fazer o check-up fitness, pode fazer o do DNA também, porque é só um tubinho de sangue a mais que vai. Só, pessoal. E porque a gente tem várias tecnologias, questão da extração de DNA, amplificação das amostras, é como se fosse um exame comum, assim, a parte da coleta, super simples. Bem simples. Só demora um pouco mais sem aquela questão, né, da interpretação dos dados. Sim, a interpretação. Mas a questão da coleta é como se fosse um exame normal de glicose, hemograma. Tranquilo. Perfeito. Lembrando que ele é bem completo. É um laudo que vai vir com muitas folhas para vocês levarem para a vida de vocês, né? Ele é bem super completo. Eu realmente adorei e é por isso que eu também estou agregando aqui esses tratamentos a nível de check-up e a nível do laudo de DNA de vocês, para que a gente possa direcionar alguns procedimentos estéticos visando a otimização de vocês na academia. Então, a gente consegue otimizar o gasto energético, aceleramento metabólico, aminoácidos para musculatura, para fortificar a musculatura. Também temos uma questão bem importante, que é a gordurinha localizada. Temos alguns procedimentos estéticos que nós conseguimos, sim, agregar e reduzir essa questão. Então, nós vamos agora para o intervalo e voltaremos depois com o procedimento estético. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Estética Saudável. Então, pessoal, o que vocês estão achando bacana, né? Vocês viram como é importante e é muito bacana a gente fazer esse laudo a nível de esporte, quando tu tá iniciando uma vida fit, tanto quanto uma pessoa que é atleta. Por quê? Porque nós vamos saber e conhecer um pouco mais da nossa dinâmica do metabolismo e como vai funcionar as nossas fibras musculares. Então, o que acontece? Nós temos aqui um programa também personalizado, que no momento em que tu traz o teu laudo, dizendo aonde tu tem as suas predisposições, não está muito potencializado, né? Tem esse problema, essa sensibilidade genética, no sentido de não ter tão otimizado, por exemplo, uma força muscular, né? Vamos dizer que apareça lá que a tua força metabólica ela é muito mais ativa do que a própria força muscular. Significa que nós precisamos otimizar a tua força muscular, porque qualquer coisa que tu faça a nível aeróbico já vai dar um super resultado. Então a gente precisa melhorar a questão muscular. Então o que a gente vai fazer? O teu laudo, ele vai trazer, vocês vão ver aqui na imagem, que ele traz algumas questões muito importantes, tá? E é em cima dessa característica aqui que a gente vai trabalhar nelas, que é o quê? Quando ele mostrar que a tua capacidade, por exemplo, aeróbica é menor, nós vamos poder trabalhar com enzimas que são saudáveis, que têm o respaldo científico e também a liberação da Anvisa. Então, a gente monta essas enzimas conforme a tua necessidade e a gente aplica. Aqui, então, a gente vai ter
metabolizadores metabólicos, aceleradores, metabólicos. A gente vai ter uma questão aí de aminoácidos que vai dar uma estrutura maravilhosa para os teus músculos. Então, para quem já tem aí uma capacidade muscular diminuída, nós podemos potencializá-las com um blend de aminoácidos, tá? Que falando assim, é como se fosse potencializadores para o teu músculo, tá? Isso é totalmente diferente do que tu vai ouvir em academias quando tu ouve falar em anabolizantes, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Anabolizante faz mal para a saúde e tu vai ver que ao longo do tempo isso vai te trazer algum prejuízo sim na tua saúde, porque eles alteram de forma bem negativas. Então, o que acontece? As enzimas, elas servem justamente para te dar um respaldo muito bacana quando tu tá fazendo exercício. Então, quando a gente vai ter dois tipos, tá? Tem o Total Fit e o Total Sport. Total Fit é para aquela pessoa que tá fazendo academia, aquela pessoa que não é um atleta. O Total Sport já seria para quem é um atleta da natação, que quer hipertrofia para participar de algum campeonato. É diferente esses dois programas. Por quê? Porque como tu é no fit, vamos supor, tu não precisa de tantas complexidades no teu tratamento. Então, quando vem esse laudo genético, nós vamos montar justamente aonde tu precisa otimizar. Lembrando também que o exame de sangue do check-up é muito importante para ver a tua disponibilidade em estar fazendo exercícios que demandam uma carga bem mais forte, mais pesada, porque nem sempre a gente tem consciência de como tá a nossa saúde, né, metabólica, a saúde dos nossos órgãos, e às vezes vai que você já está com uma predisposição com algum probleminha, está se formando silenciosamente no teu organismo. É muito importante a gente ter então um check-up também sanguíneo com alguns fatores muito legais que nós comentamos aqui e vamos comentar agora no próximo bloco, que é justamente isso, é afinar para você ter o melhor do exercício dentro daquilo que do que o teu corpo consegue trabalhar e te trazer os melhores resultados. Para alguém que é o total esporte, nós vamos ter então algumas coisas que nós vamos botar a mais, né? Dentro das enzimas, que seriam o quê? Um potencializador mais forte para hipertrofia, né? Uma questão metabólica mais forte para quem precisa de uma demanda de energia corporal muito mais intensa, porque o exercício ele é super intenso, como por exemplo a natação, né? Que demanda longas distâncias, e aí tu precisa também, para quem corre também. Então, é isso que funciona, é muito legal, muito bacana. Lembrando mais uma vez que esse laudo tu também vai ter para sempre, sim, né? A genética não muda, a gente vai melhorar aquelas coisas que tu tem uma predisposição. Então a gente fica em alerta sobre, opa, eu tenho essa predisposição, eu sei que o meu potencial maior está em exercícios, por exemplo, musculares, não tanto aeróbicos, né? Então, de repente, se eu pender para um exercício mais que vai desenvolver mais os músculos, eu vou ter um resultado muito melhor, e assim vice-versa. E também a gente vai ter uma questão bem bacana, que é a questão da recuperação muscular. A outra questão é o acúmulo da gordura e a proteção a lesões, que daí a gente também vê o quanto o teu corpo responde quando tu se lesiona, né? Se ele é mais lento, se ele é mais rápido, e para que a gente possa também saber te dar um norte sobre como tu deve lidar quando tu se lesiona, ou quanto tempo tu deve esperar para te ter a recuperação do teu músculo, e também aquela questão de gordura. É uma pessoa que o teu corpo está dizendo para ti aí que tu é muito propenso a guardar gordurinha, poxa, então vamos reduzir essa questão da gordurinha e vamos trabalhar com questões que vão metabolizar essa gordurinha. Vai ser muito bacana, vocês vão gostar. Qualquer dúvida,
Por favor, estamos no Instagram e também pelo WhatsApp. E vamos aguardar agora o próximo bloco. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Estética Saudável. Retornando, então, depois desse procedimento estético que nós apresentamos para vocês, vamos continuar a nossa conversa com a doutora Angelita. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo para quem é atleta, né? Para quem quer fazer hipertrofia, né, doutora Angelita? O pessoal do CrossFit, que vem crescendo bastante essas modalidades, né? A gente fica cansado só de pensar, né? É verdade. É muito exercício, né? O pessoal também que agora tá pegando o ciclismo também, né? Sim. O pessoal que faz natação de uma maneira um pouquinho mais intensa do que uma casualidade, né? Sim. Então, a gente estava falando anteriormente do Persona Fitness, né? Isso. O Persona Sport, ele vai na mesma linha, né? Os marcadores genéticos relacionados a características relacionadas a exercício físico. Só que o Persona Sport, ele tá mais focado para atletas de alto rendimento. Porque ele tem algumas coisas mais específicas. Ele é um exame mais robusto. Ele tem quase 100 marcadores genéticos nesse exame. Então, primeiramente para começar, de que forma que começou a saber, por que a gente vai estudar esse gene que tem relação com o desempenho físico? Alguns anos atrás, alguns pesquisadores se interessaram em pesquisar o que os atletas de elite tinham de diferente das pessoas comuns. Sim. Por exemplo, o Bolt, né? Ou aquele corredor. Fantástico, ninguém conseguia chegar perto do desempenho dele. Nossa! Então, eles começaram a pesquisar características genéticas e comparar com indivíduos normais, atletas, mas que não tinham o mesmo desempenho, por exemplo. Então, a partir daí, eles começaram, logicamente, variações genéticas em vias responsáveis bioquímicas e questão muscular, Sim. que teriam alguma relação com o exercício, com a prática, né? Então, a partir daí, até hoje tem vários estudos, né? Constantemente vem sendo atualizado. E se tem vários marcadores relacionados a desempenho. Então, Olha tudo só. Começou comparando pessoas de esporte de elite com pessoas comuns. Conseguiram ver aquela diferença, isso, e começar a pesquisar mais. Que bacana. Então, por exemplo, por que o Persona Sport ele é direcionado mais para atletas? Porque um dos itens que ele avalia, por exemplo, é o tipo de predominância de fibras musculares também, que eu tinha falado no Persona Fitness. O que isso pode implicar num atleta? Por exemplo, a gente sabe que, vou usar o exemplo da corrida novamente, tem aquelas corridas que são de longa distância, Sim, né, que você fica... intensa, Isso, e outras são aquelas de distância curta, mas que você precisa ser rápido, precisa daquela potência rápida. uma velocidade maior. Isso. Então, dentro desse contexto, você tem um atleta que quer trabalhar, que quer seguir nessa área, daqui a pouco ele tá pensando qual modalidade que ele vai seguir. Será que eu vou ser melhor? Tenho mais chances de ser melhor em velocidade ou talvez na resistência? E esse exame, ele consegue contribuir para isso. Sem que
a pessoa em si precise passar por vários esportes para descobrir de uma forma mais trabalhosa aonde está o seu verdadeiro potencial. Isso, né? Então, exatamente. Até porque para ser um atleta de elite, a gente tem que começar o quanto antes. Né? Verdade. Então, muitas vezes a pessoa acaba perdendo um tempo até achar, logicamente, como eu repeti nos outros exames, não é uma coisa assim, eu quero ser um corredor de curtas distâncias e muito rápido, mas ali eu vi no exame que eu tenho mais chance de ser bom no de longa distância, então eu não posso ser um corredor de corrida rápida. Não é isso, não vai te determinar. Ele está dizendo que a sua predisposição é essa. Se você quer seguir o outro caminho, você provavelmente vai ter que fazer uma adaptação melhor, você vai ter que ter talvez um pouco mais de paciência, mas não quer dizer que você possa ser excelente também na outra modalidade. Claro, não está invalidando para as outras atividades, apenas está pontuando aonde o teu desempenho vai ser o melhor, né? O mais potente naquele sentido. Isso, né? Que é mais favorável. E também você pode trabalhar da seguinte forma, você tem um atleta que você precisa de um equilíbrio para ele, né? Tem uns assim que importa muito a força, aqueles levantamentos de peso, por exemplo. Claro. Agora tem outros esportes que você precisa... A resistência para nadar, por exemplo, do corpo, da respiração, né? Que daí a gente exatamente. entra naqueles marcadores da respiração celular, o quanto tu consegue ficar sem respirar para conseguir aquela velocidade na água, né? Exatamente. Então, de que forma que os profissionais da educação física têm trabalhado com esse exame? Eles veem o background genético, né, para aquelas características e veem, ele tem mais facilidade para hipertrofia, para força muscular. Então, vamos potencializar ainda mais isso, porque é essa modalidade que usa o que ele quer. Vamos potencializar. Ou daqui a pouco, vamos manter esse equilíbrio, já que ele vai ter mais dificuldade no aeróbico, vamos tentar puxar um pouco mais. Puxa mais o aeróbico. E aí, claro, aí tu vai direcionar os exercícios muito mais pro aeróbico e vai fazendo uma manutenção daquele que é favorável. Exatamente. E aquilo, você vai ter aquele exame para a vida toda. Então, o profissional vai poder mudar a conduta dele de acordo com o teu desejo. Não precisa fazer um outro exame, você já tem aqueles resultados ali. E aí é muito importante também, é claro, né, sempre reforçando que é interessante fazer o check-up normal do sangue para te ver como tu está atualmente com os teus níveis, né, níveis de vitaminas e níveis de alterações a nível de sangue, é muito importante. Fora isso, então a gente consegue otimizar, né, a nossa vida nesse sentido quando se trata de uma coisa mais intensa como o esporte em si. Sim, exatamente. Porque atleta de elite, ele vai ter que ter aquele tratamento refinado. E também ressaltando, como eu falei, esse tipo de exame não é assim, avaliou um gene e uma variante e esse resultado. Não, ele avalia, como eu falei, são quase 100 marcadores genéticos, então ele avalia vários marcadores. Daqui a pouco, assim, para fibra muscular de contração rápida, ele avaliou, não me lembro agora, mas, por exemplo, 10 variantes. Eu tenho 2 delas que são favoráveis e 8 não. Ele faz um balanço, ou meio a meio, sabe? Para te dar um score, né? Muito bacana isso. Então, também a gente consegue aqui verificar algumas situações, né? Que além de esse exame de DNA poder servir para o resto da tua vida, ele também vai te dar esses parâmetros que são bem legais e importantes, né? Outra questão que é interessante a gente talvez estar levantando é a questão da idade, né? Que idade será que fica legal, assim, para uma pessoa fazer esse exame a nível do esporte, né? Ele quer ser um profissional, ele quer ser um atleta. Que idade tu acha, assim, que seria legal a pessoa em si já fazer o exame de DNA para até mesmo, né, numa idade mais escolar, talvez, onde está em pleno desenvolvimento, conseguir já afinar, né, suas condutas esportivas? Essa é uma pergunta bem interessante, porque existe uma questão ética bem discutível, né? A gente, às vezes, tem que cuidar de que forma que as pessoas vão interpretar, isso é né? Por exemplo,
Às vezes o pai tem um sonho que a criança seja jogador de futebol e a criança não quer ser jogador de futebol. Então, daqui a pouco você imagina a criança fez esse exame e viu que talvez tenha mais facilidade para esportes de resistência. Só que a criança não gosta, ou nem sabe se a criança quer ser atleta, né? Então é complicado. Sim. Eu, assim... Pra não forçar a barra, né? Isso, exatamente. E até porque, como eu falei pra você, não tem nada determinístico. Daqui a pouco a pessoa tem facilidade para aquilo, só que ela não se dedica, não vai ter aquele desempenho. Não vai ter. Mas eu acredito que esse tipo de exame, ele é ideal fazer o mais cedo possível, mas no momento que a pessoa tenha maturidade suficiente para escolher. Então, acho que maior idade, assim, cedo no sentido de que o atleta tem que se preparar cedo, mas essa questão dos pais, de direcionamento, é uma questão um pouco mais complicada. Tem que cuidar, né? Porque tem que, primeiramente, ver qual é o sonho, as vontades, né? As afinidades dessa criança, desse adolescente, até para não haver aborrecimentos, né? Tanto a nível dos pais quanto da própria criança ou do adolescente envolvido na questão. É uma ferramenta, então a gente tem que ter muito cuidado, né? De que forma a gente vai usar, isso é importante. E outro fator importante que tem nessa análise para atletas é a questão de recuperação muscular. Olha! Geralmente tem cargas de treino padrão. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, o esporte de futebol, que é mais disseminado que a gente tem aqui no Brasil. É verdade. Tem sempre aquele jogador que tá sempre lesionado, né? Sempre. Tá sempre lesionado. E teoricamente eles estão com uma alimentação saudável, né? A carga de treino é a mesma, provavelmente. Isso. Daquele corpo. Mas isso por quê? Porque nós somos diferentes e tem pessoas que, mesmo sendo atletas, têm uma necessidade de descanso maior do que outros. Então, até para definir antes numa competição ou entre a modalidade, quantos dias antes você vai fazer o último treino mais pesado, sabe? Sim, para poder realmente organizar essa situação, né? Isso, porque daqui a pouco um treino mais pesado muito perto pode trazer mais prejuízo do que se ele ficasse descansando aquele 1 ou 2 dias. Sim. Então esse é um parâmetro bem interessante, bem significativo para esses atletas de alta performance. E que mostra como é fundamental ter esse conhecimento de como o corpo está funcionando, né? De como, o que ele está apto a fazer ou não, né? E as predisposições, porque ali vai fazer toda uma diferença dentro do contexto da criança profissional, né? Da questão do adolescente que tem esse interesse, que já está na atividade esportiva, sim, né? O que é legal também é que esses laudos, eles são muito completos, né? No primeiro momento, os primeiros resultados ali aparecem de forma resumida, de fácil interpretação, mas conforme você vai folheando ali as páginas, ele começa a minuciar. Por que aquele gene? Por que aquela variante? Qual que é o teu resultado? Comparado com outro resultado, por que vai ser essa alteração? Viu que indivíduos com essa variante têm mais facilidade para isso, sim, ou tem mais dificuldade para aquilo. Então ele não é uma coisa assim solta, né? Ele foi feito por profissionais da genética e principalmente profissionais do esporte, né? Para justamente totalmente embasado em referências, sim, seguras, né? E científicas, sim, também. Todos de artigos publicados que tanto o paciente quanto o profissional que vai interpretar tem acesso, tá no laudo ali nas referências. Sim. Todos os artigos publicados com os resultados, se a pessoa tiver alguma dúvida ou curiosidade, tá tudo documentado. Muito bacana. Então, nesse caso, a gente vai ter todo esse respaldo a nosso favor, né? E dentro disso, eu acho que teria mais alguma outra questão que a gente pudesse estar deixando as pessoas em si conscientes, né? Tanto da importância de ter um exame desse, né? Porque com certeza o pessoal às vezes pode se perguntar o valor, né? Ele realmente vai ter um valor diferenciado de um exame de sangue, por exemplo, né? Sim. Justamente é importante. Às vezes a gente pensa no preço, mas a gente tem que pensar no valor, né? Isso. O quanto que aquilo realmente vai agregar. Se você vai ver a questão do atleta de elite, o quanto vale para ele
Dá uma ferramenta pro profissional que trabalha ele para ele ser de excelência. Talvez possa ser um detalhe que vai definir a carreira dele. Ou até falando a questão antes ali que a gente comentou dos exames estéticos, né? Muitas vezes, quanto vale você ter uma maior segurança que aquele procedimento é mais adequado? Exatamente. Ou daqui a pouco que o procedimento que a maioria faz para você não seria o melhor? Exatamente. Porque tanto nos exames de bioquímica, imunológico, quanto os procedimentos de diversas áreas, a gente trabalha com uma média, né? A maioria das pessoas responde assim. Assim, mas não Só quer dizer que tu faz parte daquela média. Exatamente. Então, por isso que esses exames são importantes, porque eles permitem um manejo personalizado e individualizado. A gente vai chegar no momento que, por exemplo, medicamentos vão ser personalizados. Não tem aquele remédio para dor de cabeça que funciona para mim e pode não funcionar para ti. Pode ter uma questão genética de metabolização. De como vai interagir dentro do Isso, corpo, né? exatamente. Então, isso propicia uma segurança e uma eficácia pro aluno, né, ou pro paciente, e também ele faz algo diferencial pro profissional, porque é mais uma informação que ele tem para trabalhar. E lembrando, né, que isso vai ser pro resto da vida, né? Sim. Então, é um pagamento só, né, pessoal? Então, o valor disso só agrega na vida, né? Exatamente. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada, doutora Angelita, por estar nesse bloco conosco. E agora nós vamos passar para um procedimento estético que vocês vão gostar, que vão auxiliar na questão do esporte e na questão de uma vida fitness. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Estética Saudável. Então, o que vocês acharam do bate-papo? Vocês gostaram? Então, eu vou falar agora um pouquinho de alguns procedimentos bacanas que nós vamos ter juntos, agregados a esse tratamento também, tá? É o que? A gente tem a bioimpedância aqui. O que ela vai dar? Ela vai dar uma estimativa de como está o teu IMC, de como está a tua massa gorda, massa magra, de como está o teu nível metabólico também. Isso é bem legal. E a idade corporal, tá? Que é o quê? Eu tenho uma idade, mas o meu corpo entende que eu tenho outra. Por quê? Isso pode estar acontecendo porque ou eu tô estimulando meu metabolismo ou ele tá muito lento. E isso vai mudar aquela questão de ele entender que idade que tu tem. Por exemplo, vamos supor, tá? Já aconteceu de eu ter pacientes aqui que tem uma determinada idade, como por exemplo, tá lá com 30 anos. Mas o metabolismo da pessoa tá tão lento que o corpo entendeu que tá com 49 anos. Também já aconteceu o contrário. Já peguei aqui mulheres, por exemplo, com 35 anos que estava relatando que a idade dela estava lá com uns 28 anos, tá? O que aconteceu? Ela tinha pouca massa gorda, muita massa magra e o metabolismo estava bem legal. Então, ela estava muito mais rejuvenescida no corpo dela, lá por dentro, do que o contrário. Que é o que? A pessoa sedentária, aonde a massa magra dela tá baixa, a massa gorda tá mais alta e o metabolismo tá lento. Isso faz o teu corpo entender que tu tem uma idade um pouquinho mais avançada. Então pode acontecer uma pessoa, por exemplo, ter 25 anos, ter
hábitos sedentários e o corpo entender que tá lá com 38 anos, 40 anos, acontece. Acontece sim, pessoal. E aí é que a gente precisa se mexer para reverter esse quadro, porque dá para reverter. Então, o que tem aqui? A bioimpedância, qual é a diferença dela? Vocês estão vendo aqui, ela sempre vai calibrar. Eu vou desligar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ela sempre vai calibrar. Então, essa é a diferença dela também. A primeira diferença é o quê? Ela não é como as balanças convencionais que não se calibram. Ela vai calibrar para ela conseguir passar a informação mais fidedigna possível. Lembrando que é sempre uma estimativa, tá? Não é exatidão. Então, o que acontece? Ela vai ter algumas plaquinhas de metal nos pés e nas mãos para passar uma onda elétrica por dentro do teu corpo e ali ela vai nos dar umas informações bacanas que agora a gente não vai conseguir ter acesso porque não tem nenhum peso aqui, porque ninguém fez a bioimpedância. Mas o que ela vai nos dar? Ela vai dizer o teu IMC, ela vai dizer a tua massa gorda, a massa magra, ela vai dizer o quanto de metabolismo basal, que é quando tu tá parado, o que teu corpo tá gastando de energia, e a idade corporal por dentro, tá? E também vai mostrar uma gordurinha muito importante, que é a gordurinha visceral. A gente tem parâmetros aqui em que a gente não é interessante ter alguns valores, tá? Ultrapassados. Então, a gente tem que reverter. E é isso mesmo que o programa prevê. É o quê? Reverter esse quadro para que fique mais saudável ainda. Então, é aí que a gente começa a entender que a gente pode ter uma vida saudável, que isso vai te transformar também numa pessoa com uma estética melhorada também. Então, tu vai ter mais fôlego, tu vai se cuidar mais e tu vai estar de bem, vai estar melhor de dentro para fora. Também temos essas questões enzimáticas, tá? Que são complexos bem bacanas, que eles são assim, olha, tá vendo? São umas mesclinhas que nós misturamos dependendo da situação de cada um, porque isso é personalizado e também vai mostrar no laudo de vocês o que cada um precisa. E a gente vai formular o que vocês precisam de forma personalizada. E agora tem uma coisa muito legal, que seja atleta ou seja uma pessoa normal fit, fazendo aí, iniciando sua vida mais saudável, saindo do sedentarismo, o que acontece? Fez o exercício, ficou doendo no outro dia, né? Ou teve uma contratura muscular, ou tensionou demais. O que a gente faz, meu Deus do céu? A gente faz a massagem terapêutica. Pode fazer no dia após ou logo após o exercício, em 1 hora depois do exercício, dá para fazer. Então, nossa massoterapeuta a gente vai encerrar o nosso programa de hoje, né, da minissérie Genética na Estética, mostrando algumas massagens terapêuticas feitas na região do pescoço, pegando o ombro, e vocês vão ter uma ideia, porque o que acontece? Com a massagem, como ela é lenta, ela é justamente para ir desfazendo toda a contratura e toda a tensão muscular. E essas tensões, quando você não desfaz elas vão se tornar acumulativas. Ou seja, além de não dar o potencial muscular que tu precisa, ela ficar lá, o teu músculo não conseguir responder como tu gostaria que ele respondesse, ele também pode acabar aí dando torcicolos, gerando algum desconforto muito mais intenso no teu corpo. Então, eu agradeço por terem nos assistido até aqui. Na próxima série, então, nós estaremos encerrando a minissérie com a genética para uma vida saudável. E eu aguardo vocês no próximo programa. Fiquem com as imagens. Obrigada, até mais!